O dia 28 de setembro é marcado por duas datas emblemáticas relacionadas às pessoas escravizadas. São as conhecidas Leis dos Sexagenários e Lei do Ventre Livre, assinadas no mesmo dia, mas em anos diferentes. Nos livros de história se conta a parte benéfica delas, como foram importantes, por exemplo, para a sanção da Lei Áurea em 1988. Mas quais foram os efeitos reais na vida das pessoas escravizadas? Você sabe? Continue assistindo o vídeo então. Eu sou Giovanni Ramos com mais uma dica preta para vocês. Antes de seguirmos, quero convidar a todos para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e compartilhar o máximo que puder. A Lei do Ventre Livre surgiu antes, lá em 1871. Esse é o nome como ficou popularmente conhecida a Lei Rio Branco, que considera como livres os filhos de mulheres escravizadas que nasceram no Império a partir do dia 28 de setembro de 1871. No entanto, a lei não foi satisfatória para muitos abolicionistas, já que os filhos menores, chamados de ingênuos, continuariam em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, que teriam a obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de 8 anos completo. A lei ainda dava opção aos senhores escravizados de escolher entre entregar os menores ao Estado e receber a indenização de 600 mil contos de réis ou utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. Em meados do século XIX, havia-se uma discussão sobre a emancipação dos escravizados, mas de maneira gradual. A preocupação era de que a liberdade de uma população tão grande e a perda da mão de obra escravizada afetasse a estrutura social, política e principalmente econômica do país. A ideia era investir em um sistema de trabalho livre, garantindo ao mesmo tempo os direitos dos donos escravizados. E é claro que houve resistências. As justificativas variam entre elas. Os senhores não queriam custear os cuidados de uma criança que não fosse se tornar sua propriedade. Muitos não gostaram da maneira que a indenização foi pensada e que a posse sobre a criança era um direito do escravista. A lei pode ter gerado alguns benefícios, mas ela não foi pensada para pessoas escravizadas. Mesmo os apoiadores defendiam que, ao estarem sob os cuidados dos donos de suas mães, as crianças estariam futuramente aptas para serem usadas como trabalhadoras rurais. Esse papo não colou. Na época, os senhores escravizados e donos de terras discordavam e preferiam a importação da mão de obra europeia para o desenvolvimento da agricultura brasileira. O verdadeiro benefício foi o debate e o reconhecimento, pelo menos em lei, que todas as crianças nasceriam livres, mesmo sendo considerada por apoiadores da liberdade como uma lei incompleta, imperfeita, injusta e absurda. A lei, de certa maneira, legitimou a manutenção da escravidão por pelo menos mais uma geração. Mas vamos falar de impactos. Tratando-se de uma lei abolicionista de longo prazo, não houve grandes mudanças imediatas, já que os ingênuos deveriam esperar alcançar a maioridade para desfrutar da sua liberdade. Por outro lado, agora que era uma lei, o Estado passou a ter espaço no que era apenas uma relação entre senhores e escravizados. Foi possível, por exemplo, registrar escravizados que foram ilegalmente trazidos ao Brasil após 1831. Outro ponto que colaborou bastante para a legitimidade dos direitos das pessoas escravizadas foi a possibilidade de juntar pecúlio, isto é, uma reserva de dinheiro para uma eventualidade futura, que era a compra de sua alforria. A lei ainda criou um registro que administrava toda a questão escrava no Brasil. O primeiro porque seriam criados e continuariam a viver no meio dos escravizados, conservando hábitos e costumes até os 21 anos. O segundo, porque seriam obrigados até a maioridade a servir os senhores de suas mães, não desfrutando de uma liberdade desde o seu nascimento. O terceiro ponto é de que seguiram sendo escravizados porque os senhores, por lei, não tinham a obrigação de educá-los, isto é, ensiná-los a ler e escrever. E por fim, a maioria dos ingênuos, segundo esses críticos, conservaria uma suposta ignorância e brutalidade dos escravizados. Que tipo de liberdade a lei oferecia? Essa foi uma das reflexões do período. Muitos podem acreditar que a crítica à lei é recente, com um olhar distanciado do período histórico. Mas, na verdade, intelectuais da própria época já denunciavam por prolongar a escravidão e não acabar com ela de imediato. É o caso dos redatores da revista A América, publicação do Rio de Janeiro entre os anos de 1879 e 1880. Vídeo para uma pergunta importante. Você conhece a nossa campanha de financiamento? Saiba como apoiar a Alma Preta Jornalismo através desse QR Code em sua tela. Se o abolicionismo gradual da Lei do Ventre Livre prolongava a escravidão, a Lei dos Sexagenários foi muito mais cruel nesse sentido. Promulgada no dia 28 de setembro de 1885,
Essa lei estabelecia critérios para a alforria pelo Fundo da Emancipação. Um dos trechos mais importantes e que dá o seu nome definia que os escravizados com idade superior a 60 anos de idade estariam livres. Porém, essa liberdade não sairia de graça. Pelo contrário, teriam que trabalhar por mais 3 anos para indenizar o seu ex-senhor. Ou seja, seria liberto com precariedade aos 63 anos. Os absurdos não param por aí. Um dos artigos da lei determinava que os contemplados continuariam sob a guarda do seu ex-senhor, que possuía a obrigação de cuidado, como uma maneira de conter o abandono de idosos e incapazes. No entanto, não era uma cláusula obrigatória. Os ex-escravizados poderiam procurar maneiras de se sustentar longe do antigo senhor, mas era necessária uma autorização judicial, que analisava as condições dos mesmos para exercer a função desejada. A lei dos sexagenários proibiu ainda a livre circulação dos ex-cativos pelo país. Eles eram obrigados a ficarem confinados por 5 anos no município onde foram alforriados. A parte que, até hoje, gera grandes críticas e indignações da lei é justamente o fator da idade. Uma pessoa livre no período imperial não tinha uma expectativa de vida maior que 65 anos. Os escravizados que viviam em condições insalubres mal chegavam aos 30 anos de idade. Eram raros os que atingiam 60 anos. Ou seja, quem eram os contemplados por essa lei? E por quanto tempo poderiam desfrutar de sua liberdade plena? A pesquisadora Hebe Matos define esse conjunto de regras como uma maneira de evitar que os ex-escravizados se distanciassem socialmente e espacialmente dos locais que os escravizaram, perpetuando uma precarização socioespecial. A lei do sexagenário marcava os 10 anos de aplicação da lei do ventre livre e o seu resultado abaixo do esperado. Ambas leis não promoviam a emancipação de pessoas escravizadas, apenas retardaram o máximo possível o fim da escravidão no país. Mas o tiro meio que saiu pela culatra. A insatisfação popular e principalmente do movimento abolicionista foi criando um cenário nacional em ebulição. Os escravizados não esperavam pela legislação, eles próprios iam atrás de seus objetivos. Eram recorrentes as fugas para as províncias onde a abolição já era uma realidade, como no caso de Amazonas e no Ceará, em 1884. Embora considerados um marco zero, é importante sempre retornar aos textos da lei do ventre livre e a do sexagenário, e também ao seu contexto social para compreender que não foram direitos dados de bom grado pelo Estado. Pelo contrário, esses direitos eram frutos de pressões dos escravizados e dos abolicionistas e que apenas prolongaram a escravização no Brasil, que, vale lembrar, foi o último país das Américas a abolir o regime escravocrata. Mas, Giovanni, elas foram importantes para o decreto da Lei Áurea em 1888, que aboliu a escravidão. Bom, não é uma mentira, mas é válido sempre ressaltar que até mesmo esse documento veio com letras miúdas traiçoeiras. Homens e mulheres negros estavam livres, mas em nenhum momento a lei garantia a indenização, amparo social e político. Mas isso é tema para outro vídeo, né? E como sempre, não termino nenhum dica sem algumas recomendações de materiais para se aprofundar em tudo que foi dito aqui. Lá vão algumas sugestões e leituras que inclusive ajudaram na construção desse vídeo. Primeira delas, O Mercado de Trabalho Livre no Brasil, de Ademir Gebara, O Tráfico das Crianças Escravas para o Brasil durante o século XVIII, de Horácio Gutierrez, e Das Cores do Silêncio, Os Significados da Liberdade no Sudeste Escravista, de Hebe Matos. E lá no nosso canal do YouTube, deixo também na descrição alguns artigos massas. Não se esqueça de deixar a sua curtida, de compartilhar com geral e de ter uma ótima leitura. Aproveite para assistir aos outros vídeos do canal e seguir as redes da Alma Preta. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta esse vídeo e compartilhe.